Acho que uma das partes mais necessárias da Montanha de Livros, sem dúvida alguma, é a história da Naju e do Bartolomeu. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou escritor de fantasia infanto-juvenil. Recentemente eu publiquei um livro chamado A Montanha de Livros. Uma das partes mais importantes dessa história, com certeza para mim, é a história do Bartolomeu e da Naju. Se você não leu, ou se você passou batido, se você não percebeu, a Naju e o Bartolomeu são dois irmãos que são descendentes indígenas. E na história é abordado o ponto de que a avó deles acabou num ataque de madeireiros à antiga aldeia onde morava tanto a mãe quanto o avô deles. Afinal, os únicos sobreviventes desse ataque foram justamente a mãe e o avô. Por toda essa história é muito visível o quanto esse fato histórico na vida da Naju foi extremamente necessário para moldar a personalidade dela. Porque a Naju, o sonho dela é se tornar uma professora e se tornar uma ativista para falar sobre esses assuntos e para ensinar a verdadeira história do Brasil. Esses pontos não foram colocados à toa, eu estudei para falar sobre eles. É até muito bonito as partes em que eu falo sobre isso, porque a gente não está falando só da proteção dos povos indígenas, mas a gente também está falando da preservação do meio ambiente. Também a gente está falando sobre qual o preço do poder. Vale a pena você a natureza, desapropriar terras indígenas e de povos que já estão morando lá para fazer que um país cresça, vale a pena? Eu decidi gravar esse vídeo muito até por causa de uma conversa muito acalorada que eu tive esses dias, em que o tópico era se valia a pena as pessoas usarem a Amazônia, usar a Amazônia como local de produção. Obviamente eu sou completamente contra isso. Eu queria entender qual que eram os pontos. Eu queria entender para poder refutar e falar o quão isso é uma atrocidade. Só que aí começou a entrar num ponto em que outro interlocutor jogou um argumento muito fútil e muito errado de que os povos indígenas não são civilizados. E a forma como ele falou isso foi muito desprezando toda a cultura e toda a história indígena. Até, se vocês não sabem, até um ponto de curiosidade, eu sempre tô com essa pulseirinha aqui. Veio de uma tribo chamada Iointiguaçu, também conhecida como Aldeia Renascer. E é uma aldeia de raízes tupi-guarani lá de Ubatuba. Eu não uso ela só porque ela é bonita. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu bisavô era indígena. E muito provavelmente o meu nome Lucas Cruz não é Cruz. Muito provavelmente esse sobrenome ele surgiu por causa de uma certa repressão que houve daquela época quando a sociedade simplesmente abominava a ideia de ser indígena. Então o meu sobrenome verdadeiro simplesmente se esqueceu no tempo. Eu tô buscando, tô tentando achar a verdadeira história da minha família, tentando encontrar, porque era muito difícil, principalmente sendo indígena naquela época. Mas o grande ponto chega a ser bizarro como você vê que ainda nos dias de hoje, existem gentes que pensam que ser indígena é um ser tá lá no meio da floresta apenas dançando e fazendo grandes nadas, que não são um povo digno de um respeito. O grande ponto é, as pessoas acho que não sabem que a história do Brasil foi construída em cima do dessas pessoas. O povo brasileiro só existe hoje porque tinha indígena e porque os indígenas sobreviveram a esse período. Inclusive, grande parte da nossa sociedade brasileira atual vem de influências indígenas. Muita coisa que a gente faz hoje em dia vem da cultura deles. É muito engraçado quando as pessoas acham que os indígenas são um povo bárbaro, entre aspas, sendo que quem chegou aqui roubou as terras, de o povo, escravizou, todos os sentidos possíveis, não foram os indígenas que estavam quietinhos aqui cuidando das terras. Foram os portugueses, e as galera glorifica os portugueses como se eles fossem os maiores santos da existência. Esse vídeo também veio muito do ponto de que abril é o mês da conscientização da luta pelos povos indígenas. Esse vídeo é um grande apelo para vocês. Quando a gente fala de proteção dos povos indígenas, a gente também está falando de conscientização ambiental, de preservação. A Amazônia é um dos pontos mais importantes para a estabilidade climática do nosso planeta. Não só do Brasil, mas do nosso planeta. Não sei se você sabe, mas acho que você deveria pesquisar um pouco também sobre os rios voadores, sobre fotossíntese e sobre pontos que são bem básicos, na verdade. São pequenas aulinhas do quinto, sexto, sétimo, oitavo, que pelo menos eu prestei bastante atenção. Mas as pessoas que acham que podem vender simplesmente a Amazônia, acho que elas não estudaram muito. Eu acho que devem ter, sei lá, trocando cartinha de Pokémon na aula, tá? E olha que eu sou a pessoa que gostava de jogar cartinha de Pokémon, pelo menos eu prestava atenção na aula. Toda essa contextualização, todo esse ponto, é porque me dói, me dói quando eu vejo as pessoas negando nossa natureza, negando as nossas raízes, porque não estou falando só de uma história que eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte,
mas é a minha família. Eu sou descendente de indígenas. E muito provavelmente, eu acho que 90% da população brasileira também é descendente de indígena. É só muito triste como as pessoas não têm o mínimo de sinapse para entender os pontos que são básicos sobre a vida, sobre a natureza e sobre a nossa história. Esse vídeo também é um grande apelo para você que está me assistindo. Pesquisa, estuda um pouco sobre história indígena, sobre a verdadeira história do Brasil. Não a contada pelo lado português, mas sim pela contada pelo lado dos que sofreram por anos e anos aqui, tendo suas terras, suas posses tomadas e a terra que eles tanto protegiam sendo... Lembrando, sem natureza não existe o ser humano. A natureza é o principal ponto, é a força motora para a gente estar aqui. Se não tem planta, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, vai tudo pros caramba. Obrigado por ter chegado até aqui. E por favor, vamos estudar. Estudem. Não deixe que pessoas digam coisas. Amor de Deus. Até o próximo vídeo.